essa questão do STF retoma um ponto que a ditadura já tinha feito. A ditadura tinha ampliado o Supremo Tribunal Federal para 15, né? E 16, perdão, para 16 membros em certo momento. Tinha 11, ela nomeou mais 5. Aí veio o ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 68. No início de 69, a ditadura cassou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, brilhantes ministros, vale destacar: Evandro Lins e Silva, Hermes Lima, Vitor Nunes Leal. Cassou no início de 69 e o presidente e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal pediram aposentadoria. Então, nesse momento, saíram 5. Como tinham 16, menos 5, voltaram ao número de 11. A ditadura, e eu estava até com o ato institucional número 6 aqui de 1º de fevereiro de 69, imediatamente eles fizeram um ato institucional, mais um, era o número 6, foram 17 no total, né? E aí voltou o Supremo a ter 11 membros, porque eles já tinham se livrado de 3, que eles não queriam. O presidente e o vice tinham se aposentado, que não eram simpáticos ao regime militar, e eles ficaram com os 11 garantidos. A mesma coisa querem fazer agora, né, com a designação de ministros para o Supremo, para ter a maioria dos ministros, ou seja, se já há projeto tramitando, inclusive, mais 5 ministros, com isso ele pode designar em 2023, dos atuais 11, 2 que vão pela expulsória, portanto teria 7, e os 2 que ele já designou teria 9, num total de 16, ele teria, portanto, a maioria absoluta. E é que falta para consolidar o chavismo tropical. Controla o Legislativo Federal, o Executivo Federal, faltava o Judiciário. E essa possibilidade, por mais estranha que pareça, ela é muito real. Ô Cris, isso que o professor Vila está falando, quer dizer, até a cassação está em curso, porque há essa ameaça de impeachment, né? Cris e Constância, que está em Brasília, enfim, essa ameaça de impeachment dos atuais juízes da Suprema Corte, né? Pois é, e o Bolsonaro está deixando isso bem claro em todas as aspas que ele dá sobre isso, que ele quer uma corte simpática às questões dele, foi essa a palavra que ele usou, não foi hoje. Já temos 2 pessoas garantidas, tem mais gente que é simpática a gente, tem umas lá que não dão um voto com sangue nos olhos. Bom, enfim, esse controle do Supremo que ele quer fazer, e na verdade é uma coisa que já se anunciava, né? Eu não sei, Mara, fico pensando, a gente estava se falando antes do programa começar justamente sobre isso, né? Será que a gente está dando o devido peso e a devida seriedade a essas ameaças golpistas desde sempre? Estou dizendo, a mídia como um todo. Hoje eu entrava nos sites todos da mídia tradicional e eu ficava esperando a manchete que viesse com antetítulo, ameaça golpista, né? Não são números, não são 5 ministros a mais, 5 ministros a menos, vou caçar, O fato é que isso tudo se trata de o executivo querendo controlar um poder que deve ser independente, o judiciário, para justamente fiscalizar o executivo, senão a gente fica sem ninguém para fazer esse papel. Isso é uma ameaça golpista. E aí eu fiquei lembrando da gente aqui, quando a gente passou, aí em São Paulo, no estúdio, passou falando da apuração e o Bolsonaro deu aquela entrevista coletiva rápida pós-apuração do primeiro turno, e a gente comentava, ele estava com um tom moderado, ele não deu trela para a pergunta sobre então houve fraude nas urnas, mas o fato é que o Bolsonaro pode moderar o discurso o quanto ele quiser, que ele sempre vai incorrer na personalidade real ali que está ali atrás desde antes, muito antes de 2018, se desenhando, que é uma personalidade autoritária e que vem o tempo inteiro com ameaças diversas, desde a fraude, a alegação falsa de que pode haver fraude na urna eletrônica, pode haver fraude se o resultado não for o que ele gostaria, porque se o resultado o agrada, tudo bem, não há fraude, tanto que a gente tem essa questão da fiscalização do Ministério da Defesa, que ninguém sabe no que deu, né, e quanto às urnas eletrônicas. Então tem a fiscalização ao Supremo, a fiscalização da imprensa, os ataques a jornalistas, os ataques às mulheres,
Enfim, por aí vai, né? A personalidade dele a gente sabe qual é e também quais são os problemas e os ataques à democracia, né, que ele faz. Acho muito preocupante. Constância, isso que a Cris está falando é uma das críticas que a imprensa recebe, e eu vou te falar, eu concordo, eu estive pensando muito sobre isso, sabe? Da gente não ter dado os nomes ao que era desde o começo, desde 2018. Não é a direita, é a extrema direita. E o próprio Congresso, quer dizer, Bolsonaro fala isso há 30 anos. E o Congresso, que ele já poderia ter sido impedido, responsabilizado, cobrado judicialmente por essas declarações. E todo mundo levava isso muito assim folclórico, né? E como a história do padre Kelman, que não é Kelman, enfim. Candidato padre. Candidato padre, que também a gente estava numa reunião de pauta e estava falando, não, mas e o candidato padre? Eu falei, gente, não, a gente não pode levar isso a sério, porque daqui a pouco ele vira presidente, né? Porque foi o que aconteceu com Bolsonaro. Falava umas coisas, fala ainda, mas enfim, não é agora que ele está falando, ele já vem falando isso, e o Congresso nunca levou isso a sério, porque poderia ter impedido ele antes. Podia. E assim, é um fator que hoje eu acho que a mídia pensa duas vezes, assim, mas era uma coisa impressionante que mesmo ele sendo um parlamentar que nunca teve uma projeção, né, dentro do Congresso, qualquer coisa que ele falava, né, porque eram geralmente falas muito impactantes, né, defendendo a ditadura, defendendo agressão, tortura, elas tinham impacto. As pessoas achavam tão absurdo que elas noticiavam essas declarações. E essas declarações davam audiência, né? Eu até estava vendo uma avaliação que o bolsonarismo começou a crescer no programa Super Pop, da apresentadora Luciana Gimenez. Tem um pouco de verdade, assim, porque ela levava ele também, ele falava aquelas atrocidades, assim, algumas vezes, em tom de piada, e dava audiência. Quer dizer, ele era aquela pessoa que o público olhava e, nossa, o que essa pessoa está falando, né? E acabou, assim, aumentando a massa desse pão, assim, né? Então, é impressionante, até como hoje, assim, tudo que ele fala dá muita audiência. E aí, mais, assim, uma discussão da imprensa que teve também recente, que tem a ver com isso, foi a questão do cercadinho, né? Que, nossa, foi um super debate que está reverberando até hoje, porque a imprensa não sabe o que faz, né, com ligar o microfone e deixar ele falar. No início, houve um movimento que, vamos falar tudo, vamos dar tudo que ele falar, porque dá audiência e repercussão. Depois teve outro movimento, não, vamos sair do cercadinho, porque a gente está dando uma aspa, né, um espaço para ele sem o poder de contestação da imprensa, né? Porque a gente não perguntava, a gente só ouvia o que ele chegava lá para falar para os apoiadores. Agora já está tendo um terceiro movimento que não, ele é o nosso presidente, a gente tem que dar atenção ao que ele fala. Quer dizer, essa é uma discussão que ainda está nos dias atuais, assim, ela só mudou. Antes ele era aquela figura que falava coisas polêmicas e saía na imprensa porque dava repercussão. Agora ele é o presidente, e como é que tratar isso? As pessoas não conseguiram descobrir um tom, assim. O problema é esse, que ele agora é presidente, né, professor? Então, o que ele fala, ele tem a caneta que ele pode tomar decisões e que impactam, enfim, tem um impacto grande no próprio Estado Democrático de Direito, né? Opa, eu tô vendo um eco aqui, César. Estou ouvindo. Professor, tem uma pergunta aqui para você, do Giovanni Valori. Professor, o PT sempre quis ser um partido hegemônico. Se Lula ganhar, as condições para a prevalência do partido está dada. O que impediria Lula e o PT de se aproveitar da situação para a perpetuação? Acho que essa é uma dúvida que está na cabeça de muito eleitor indeciso hoje, eleitor antipetista e que também não quer votar no Bolsonaro.
Olha, a situação de 2022 é radicalmente distinta da situação de 2002, no Brasil e fora do Brasil. O PT e o Lula de 2022 não é o Lula de 2002. São momentos históricos radicalmente distintos. Votar no Lula no dia 30 de outubro não é votar no PT, não é votar no Lula, mas é votar numa frente ampla democrática que tem um arco de alianças muito maior do que qualquer eleição do Lula teve. Eu estou falando da eleição do Lula, pensando em 2002, 2006, 2010 e 2014, porque as duas últimas foram vencidas pelo Lula, como nós sabemos, apesar de ter a candidata Dilma Rousseff, mas era a figura do Lula que estava ali presente. Então, são, portanto, momentos históricos muito distintos. O que nós vemos agora é uma questão de sobrevivência política nacional. Se nós não entendermos que esse é um momento que não é para ter omissão, não é para votar branco, não é para votar nulo, mas é lutar pela sobrevivência da democracia, quem não entender isso, e se Bolsonaro vencer dia 30 de outubro, nós não teremos 2026. Só isso. Enquanto as pessoas não entenderem a gravidade do que nós estamos vivendo, qualquer divergência que nós tenhamos, eu posso dizer para você com a maior tranquilidade. E por quê? Porque eu tive enormes divergências com o PT desde o começo do século. Escrevi livros, acho que 3, se não me engano, artigos, ensaios, participei de centenas, sem exagero, de programas, tivemos pendências até no campo judicial, mas tudo bem, isso para mim faz parte, porque era no fundo uma disputa política e ideológica. Eu nunca tive qualquer forma de discriminação em relação ao PT e nem ao Lula, inclusive porque a minha família é de São Bernardo do Campo. Eu conheço o Lula pessoalmente, quando ele nem barba tinha bigode, em 1977, quando eu fui ao sindicato convidá-lo para falar no DCE da minha universidade, que era o segundo DCE do Brasil, na época, DCE é Diretório Central dos Estudantes Livre, né? E eu conversei com ele, ele evidentemente não queria falar com o estudante, me tratou lá como se não fosse ninguém. Eu estava de barba, como todos tinham, cabelo comprido, bolsa de couro, naquele uniforme tradicional de estudante daquele período. Mas ele, no fim, acabou indo o secretário-geral do sindicato, o Paulo Vidal, que acabou de participar do debate que a gente queria. Então, as minhas questões, todas que eu tive com o PT, é tão pequenininha, tão irrelevante, frente à questão central do país. E o que se coloca é que a transição entre 30 de outubro, caso ele vença, até 1º de janeiro, será tão importante como esse momento de outubro que nós estamos vivendo. De duas razões. A primeira, a formação do Ministério e sua equipe de governo, que tem de ser plural, com o resultado de 30 de outubro. E segundo, o Bolsonaro vai pôr fogo no país.